Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então disse Deus: toma seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique ali no holocausto, no dos montes que lhe indicarei. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque você não negou seu filho único. O faraó teve um único sonho e disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Mas o pai respondeu: meu filho, não descerá com vocês? Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo o filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o último filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Quanto cortar o cumprimento Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. Cujo deles carregaram o cacho, penduraram numa vara, colheram e também romas e figos. Og, rei da Baçã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda estava em Rabá dos Amonitas. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora que eu sou o único eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. Feri e curarei. Ninguém é capaz de se livrar-se da minha mão. Quando Acã, filho de Zera, foi infiel com a relação às coisas sagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel. Ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Gerber, filho de Uri, em Gileade, da terra de Seom, rei dos amorreus, e de Oreg, rei de Baçã, era o único governador desse distrito. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família em Jarboão que será sepultado, pois é o único da família de Jaroboão, a quem o Senhor, Deus de Israel, encontrou em algumas coisas boas. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitarão a tua aliança, quebrarão os teus altares e matarão os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança.
Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas da espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. As cartas foram enviadas por mensageiros de toda a província do império com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças. Um único dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de saquear os seus bens. E acrescentou Ramã: além disso, sou o único que a rainha Esté convidou para acampar no reino ao banquete que lhe ofereceu. Ela convidou para comparecer amanhã com o rei. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu no céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Ora, se o único lar pelo qual espero a sepultura, se estendendo a minha cama nas trevas. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos, o único que faz grandes maravilhas, seu amor dura para sempre. As palavras dos sábios são como arguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixos, provenientes do único pastor. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia, ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. Estas duas coisas acontecem a você no mesmo instante, no único dia, perda de filho e viuvez, e virão sobre você todo o seu peso e despeitas das suas muitas feitiçarias e todas das suas poderosas palavras de encantamento. Ó filha, meu povo põe vestes de lamento e revolta-se em cinza. Lamente-se com choro de amargurador, com quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Filho do homem, o povo vive naquelas ruínas em Israel e está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo possui a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor: vos apanha a vara que está na mão de Efraim e pertence a José e os demais tribos. Israelitas nas suas companheiras, vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e se elas se tornarão uma única mão. Eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididas em 2 reinos. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei com a própria terra.
sem deixar o único deles para trás. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico na entrada e sairá pelo mesmo caminho. Transformarei as suas festas em velórios e todos os seus cânticos em lamentações. E farei todos vocês visitarem roupas de luto e rasparem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Vejo a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição. Declarará o Senhor dos Exércitos que removerei o pecado desta terra num único dia. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. E olharão para mim, e aquele dia transpassarão e chorarão por ele como quem chora a pedra de um filho, e um filho, e se lamentarão amargamente por ele, com quem se lamenta a perca de um filho mais velho. Será um dia que o Senhor conhece, do qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois da noite haverá claridade. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá só um Senhor, e um só nome será chamado, e o seu nome será um único nome. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Deus é o único Senhor. Muito bem, mestre, disse o Senhor. Está certo dizeres que é o Deus único e que não existe outro além dele. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo no enterro do único filho uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis bênção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias. Como vocês podem crer e aceitar a glória dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Prostraram-se eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Esta é a vida eterna, que te conhece, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E pela transgressão de um só, de uma morte do reino por meio dele, muito mais daqueles receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão na vida do mesmo e do único homem, Jesus Cristo. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E este não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai do nosso pai Isaque. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos só um corpo, pois como participamos de um corpo, pois todos participamos de um único pão. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,
Ele as distribui individualmente a cada um como quer, pois em um só corpo todos somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado o beber de um único Espírito. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês um único povo que ele alcançou? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Ele vos prometeu um único marido, Cristo, querendo acrescentá-lo a ele, como a Virgem pura. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória, todo sempre. Amém. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à direita de Deus. E pela fé de Abraão, quando Deus a pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, que estava a ponto de sacrificar seu único filho, pois certos homens cuja condenação estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se simultaneamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram na graça de nosso Deus em libertinagem e negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. E disse: Juro por mim mesmo, declaro no Senhor, que por ter feito o que fez, não me engano do seu filho único, o seu filho único. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Sim, ao único Deus sábio seja dado a glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus Cristo. Amém. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, a quem vê todas as coisas e a quem vivemos, e é o único só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram de todas as coisas e por meio que vivemos. Há outro a fé pelo mesmo Espírito, há outro dons de cura e pelo único Espírito. Coríntios 1, 12, 9. A qual Deus se fará cumprir nos devidos campos. Ele é bendito, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único imortal, e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, ele e para todos sempre. Amém.